David Goggins é amplamente reconhecido como uma das pessoas mais destemidas e resilientes do mundo. Ele é um ex-SEAL da Marinha Americana que enfrentou os treinamentos militares mais implacáveis. Goggins não se contentou apenas em superar desafios militares, ele também quebrou recordes de resistência física, como o recorde mundial de barras fixas, quebrado em 24 horas. E ele também correu dezenas de ultramaratonas, como a lendária Moab 240, que é uma prova de 383 quilômetros que acontece pelas trilhas mais difíceis do mundo. David Goggins completou essa maratona em apenas 62 horas. Mas o que realmente cativa nessa jornada não são essas conquistas, é de onde ele saiu. Nesse vídeo eu vou contar a sua história resumida, desde a sua infância até ele se tornar um SEAL da Marinha Americana. E depois eu vou te mostrar 6 principais lições que a gente pode tirar disso para superar também os desafios das nossas vidas. A história do David Goggins é muito mais que uma saga de conquistas pessoais. Ela é um convite para todos nós desafiar nossas próprias limitações. David Goggins nasceu em Buffalo, no estado de Nova York. A sua família vivia em um bairro privilegiado, com vizinhos como médicos, advogados e executivos de alto escalão. A casa da família Goggins era uma construção imponente de 2 andares, com enorme gramado na frente. É essa aí que você está vendo na foto. No entanto, por trás dessa vida repleta de bens materiais e riqueza, existia uma realidade sombria. Desde os 6 anos, David Goggins tinha dificuldade em aprender na escola, pois ele tinha que trabalhar no negócio da família até tarde da noite. Esse era o mesmo caso para sua mãe, Jack, e seu irmão mais velho, Trane Jr., que também eram obrigados pelo pai a trabalhar na pista de patinação e no bar que eles possuíam em um bairro operário na cidade de Buffalo. Todas as noites os 3 consertavam patins, cuidavam da lanchonete, limpavam a pista e os vestiários. Mas não importava o quanto eles se esforçassem, Tranes nunca dava nenhum centavo para nenhum deles. E além desse trabalho praticamente escravo, David Goggins também enfrentava outro problema. O seu pai era alcoólatra e frequentemente espancava ele, a sua mãe e seu irmão mais velho. Esses abusos eram tão frequentes que David Goggins tinha que ir para a escola com roupas compridas e largas para esconder os hematomas que seu pai deixava no seu corpo. E eu sei que você deve estar se perguntando agora por que a mãe de Goggins não ia para a polícia e ela permitia esse tipo de coisa. A verdade é que por diversas vezes ela tentou denunciar Tranes, mas ele era influente demais na cidade, muito respeitado, então os policiais acabavam não levando aquilo a sério. Além disso, Jack também tinha dificuldades de sair de casa. Primeiro porque Tranes não aceitava bem a separação, e segundo porque qualquer centavo que ela gastava vinha de Tranes, ela não tinha nenhum dinheiro próprio. Tudo o que ela fazia dentro de casa precisava passar pela aprovação de Tranes, inclusive salvar o próprio filho. Além de explorar e agredir os filhos, Tranes também não gostava de pagar por nenhum cuidado médico, nenhum plano de saúde. Por isso, frequentemente, quando algum deles adoecia, ele simplesmente mandava eles suportar a situação até aquilo melhorar, muitas vezes mandando eles virarem homens. O dinheiro para Tranes era um negócio tão importante que ele até se envolvia em atividades ilegais para conseguir mais, como por exemplo agenciar prostitutas perto da fronteira do Canadá. Apesar disso, quando David Goggins completou por volta de 9 anos, sua mãe finalmente conseguiu juntar algum dinheiro e fazer um esforço para fugir de casa. Eles foram parar numa cidade chamada Brasil, que fica no estado de Indiana. Era lá que os pais de Jack moravam, os avós do David Goggins. Apesar das dificuldades financeiras e da necessidade de ajuda do governo, David Goggins e sua mãe e seu irmão mais velho finalmente encontraram algum alívio depois dessa fuga. David teve que repetir de ano na escola e foi diagnosticado com TDA. Prescreveram Ritalina para ele e uma sessão de terapia em grupo. Nessa fase da sua vida, os traumas foram tão grandes que ele começou a perder cabelo e gaguejar constantemente. Além disso, ele tinha dificuldade para acompanhar as aulas. Ele não conseguia aprender tão rápido quanto os outros alunos. E nesse ponto da sua vida, David Goggins só tinha uma certeza, que ele estava condenado ao fracasso. Ainda na terceira série, para evitar as terapias em grupo e fingir que estava conseguindo acompanhar as aulas, David Goggins começou a colar durante as provas. Isso fez com que ele tirasse notas mais altas e finalmente a professora parasse de pegar no pé dele. Assim, finalmente ele encontrou uma certa paz na escola. E na sua casa, sua vida também melhorou.
Nessa época, sua mãe conheceu um homem chamado Wilmoth Irving, que trouxe um recomeço para a família com a sua gentileza e apoio incondicional. Depois de alguns anos de felicidade, com David Goggins vendo Irving como um pai, eles planejavam se mudar para Indianápolis, que era onde Irving tinha uma casa. No entanto, um evento trágico mudou tudo. Irving foi assassinado. E logo depois desse evento trágico, David Goggins viveu outro trauma. Um garoto da escola que ele estudava foi atropelado pelo ônibus que David Goggins estava, um ônibus escolar. Esses 2 traumas consecutivos transformaram sua vida num verdadeiro inferno. A sua mãe vivia em um estado de depressão constante e ela basicamente não apoiava David Goggins em nada. E além disso, David Goggins estava sofrendo vários episódios de racismo na escola por ser um dos poucos garotos negros que estudava por lá. Chegando no ensino médio, David Goggins carregava dentro de si um sentimento de angústia e revolta. E ele começou a se comportar de maneira rebelde. Para ele nada mais importava. E para piorar, ele foi cortado do time de basquete da escola, que era a única motivação que ele tinha para ainda manter suas notas num nível razoável. Apesar disso, ainda existia uma ponta de esperança, uma faísca dentro dele. David Goggins ainda guardava o sonho de ingressar na Força Aérea, como seu avô. Mas ele teve um choque de realidade quando ele foi fazer o teste e tirou apenas 20 pontos em 99, sendo que a nota de corte era 36. Se sentindo completamente humilhado e envergonhado, David Goggins, depois daquela nota, ele finalmente decidiu que ia fazer alguma coisa para mudar de vida. Diariamente ele começou a raspar o seu cabelo e sua barba com lâmina de barbear. E ele criou um ritual para se tornar uma pessoa completamente diferente, um ritual que ele intitulou de Espelho da Responsabilidade. David Goggins escreveu vários objetivos que ele tinha em notas adesivas e colou nesse espelho. E ele também adicionou algumas tarefas que ele tinha que fazer no dia a dia, como raspe sua barba, raspe seu cabelo, lave as louças, corte a grama. Essa foi a primeira vez que ele tomou as rédeas da sua vida. E ele percebeu que o primeiro passo para ter uma mudança significativa era ser 100% transparente, 100% honesto consigo mesmo naquele espelho. Todos os dias, antes de tomar banho, David Goggins passava vários minutos conversando consigo mesmo, apontando onde ele tinha acertado e principalmente onde ele tinha errado e precisava melhorar. A partir desse dia, sua vida se tornou uma jornada dedicada principalmente ao exercício físico e aos estudos. Ele se desafiava constantemente, inclusive chegando a ultrapassar os limites do desconforto. Se tivesse chovendo, ele saía para correr nas ruas. Se ele não gostasse de matemática, era a matemática que ele mais estudava. Com o tempo, David Goggins passou a correr mais longe e cada vez mais rápido. E ele memorizava mais e mais coisas nos seus livros. Ele, que antes tinha um nível de leitura de 4ª série, acabou se tornando compatível com os garotos da sua idade, que estavam no último ano do ensino médio. E foi assim que ele descobriu que ele podia finalmente mudar a sua realidade. Depois de passar no teste e ficar na Força Aérea por 4 anos, a vida do David Goggins se transformou, mas não foi para melhor. O seu peso passou de 79 quilos para 136 quilos e agora ele se encontrava trabalhando como controlador de pragas. Apesar de valorizar o trabalho honesto de um dedetizador, ele se sentia profundamente insatisfeito com a própria vida. Porque no fundo David Goggins sabia que ele não estava vivendo de acordo com seu potencial. A sua vida estava estagnada, preso em um casamento infeliz e matando baratas e ratos dentro de restaurantes imundos de madrugada. Era como se ele estivesse vivendo como um zumbi, sem realmente se sentir vivo. A Força Aérea deveria ter sido a sua saída. Ele tentou ingressar numa unidade de resgate de elite, mas ele não conseguiu passar porque teve medo da água. Ele até tentou mudar essa situação, se ingressando em um treinamento para perder esse medo, mas rapidamente ele inventou um pretexto para sair e simplesmente desistiu. E depois disso, esse sentimento de ter desistido passou a lhe acompanhar todos os dias e ele sentia vergonha. E ele decidiu descontar essa vergonha e essa frustração na comida. Ele ficava comendo constantemente comidas altamente calóricas como donuts ou milkshakes. Mas uma manhã, enquanto ele devorava o seu habitual café calórico, uma coisa lhe chamou a atenção na televisão. Ele assistiu um programa que mostrava os SEALs da Marinha Americana passando pela Semana do Inferno, que é considerada uma das fases mais difíceis e intensas do treinamento militar americano. Observar aquelas cenas fez algo profundo dentro do David Goggins acordar, como se o comandante daquele treinamento estivesse falando diretamente com ele, instigando ele a abandonar a mediocridade e superar suas próprias limitações.
very few ever get to where you are today. You only graduate from BUD/S training once. It marks the completion of the toughest military training in the world. In a society where mediocrity is too often the standard and too often rewarded, there is intense fascination with men who detest mediocrity. Impulsionado por essa visão, David Goggins decidiu ligar para vários recrutadores pelos Estados Unidos para tentar uma chance de se tornar um Navy SEAL. Quase todos os recrutadores se recusaram a ajudar Goggins, e o motivo é que ele precisava perder 48 quilos em 3 meses. Mas finalmente ele conheceu um sargento chamado Steve que decidiu apostar nele. E o desafio era imenso porque ele não precisava apenas perder 48 quilos em 3 meses, ele também precisava estudar várias matérias para passar na prova teórica. Assim, ele mergulhou de novo em uma rotina ainda mais intensa, de exercício físico, dieta e estudo. Dia após dia, ele encontrava inspiração correndo enquanto ouvia a trilha sonora do filme Rocky. E pouco a pouco ele começou a perder peso e começou a alcançar objetivos de correr 10 km, nadar 3 km e fazer várias dezenas de flexões por dia. No dia do teste, ele finalmente conseguiu a pontuação necessária, inclusive numa prova muito difícil que ele considerava que era o seu ponto fraco, que era o de compreensão mecânica. Tudo parecia caminhar na direção certa, mas ele ainda precisava tomar uma decisão crucial a respeito de seu casamento. A esposa que ele tinha na época lhe deu um ultimato. Disse que ele precisava escolher entre o casamento ou se tornar um SEAL da Marinha Americana. E depois de todo esforço e dedicação, a decisão se tornou óbvia. Goggins escolheu seguir o caminho dos SEALs, abraçando seu novo destino. O treinamento dos SEALs é uma das experiências físicas e mentais mais desafiadoras que existem. Conhecido como BUD/S, Treinamento Básico de Demolição Subaquática, ele se estende por 6 meses e é dividido por 3 fases: treinamento físico, treinamento de mergulho e treinamento de guerra terrestre. A primeira fase do treinamento é a mais conhecida, porque é nesse período que uma turma de 120 homens se torna apenas 25 a 40 homens, os verdadeiros SEALs. E o objetivo do treinamento físico é levar os homens além de seus limites percebidos, testando a sua força, resistência e agilidade através de inúmeros testes. E após as primeiras 3 semanas, as coisas ainda ficam mais difíceis. É quando chega a temida Semana do Inferno, uma maratona de 130 horas de dor intensa que vai além do aspecto físico e revela o verdadeiro coração, caráter e mentalidade de cada indivíduo. Na turma de Goggins, mais de 40 pessoas já haviam desistido antes da Semana do Inferno. No começo do treinamento, Goggins achou até divertido, mas logo ele estava passando noites frias e congelantes dentro do mar, sem nenhum alívio por parte dos instrutores. É nessas horas que as dúvidas começaram a aparecer na sua mente. Ele se fazia perguntas do tipo: por que eu tô aqui? Ninguém me obrigou a ser um Navy SEAL, então por que eu preciso continuar? Mas Goggins olhou para o seu passado e ele sabia exatamente o que ele não queria na vida. E aquela visão lhe deu força para conseguir suportar o sofrimento daquele treinamento. Os jogos realizados durante essa semana eram cruciais, especialmente as corridas entre as diferentes equipes de barco, em que eles tinham que equilibrar em vigas estreitas e atravessar pontes de cordas carregando barcos pesados. A equipe vencedora ganhava o descanso merecido, enquanto equipes perdedoras eram punidas com flexões, abdominais e corridas exaustivas na areia molhada, enquanto sofriam deboches dos instrutores. Determinado a mostrar para um instrutor conhecido como o psicopata Peter quem estava no controle, David Goggins liderou a sua equipe para superar todas as expectativas. Eles corriam lançando o barco para cima e para baixo com força máxima. Enquanto isso, eles entoavam: "Vocês não podem nos ferir. Vocês não podem ferir a equipe 2. Todo esse esforço extra valeu a pena. O olhar de constrangimento e de perplexidade nos olhos dos instrutores mostrou o poder daquela equipe. Se superar, se esforçar para deixar seu adversário perplexo, é um conceito que David Goggins inventou que se chama roubar almas. Roubar a alma de alguém significa obter uma vantagem tática, seja através de um desafio direto ou uma estratégia destinada a desestabilizar o seu oponente. Graças a essa mentalidade de roubar almas, David Goggins conseguiu superar a Semana do Inferno. E depois dessa semana ele foi recompensado com uma pizza inteira e com uma camiseta de outra cor, que sinalizava a progressão para um próximo nível. Apesar disso, David Goggins tinha sofrido bastante e estava com o joelho inchado. E depois de uma semana de descanso e recuperação, eles teriam que enfrentar a Semana da Caminhada,
mais um desafio exaustivo pela frente. E faltando apenas 2 dias para acabar a semana da caminhada, o joelho de David Goggins estava extremamente machucado. Ele ficava se perguntando constantemente como ele ia conseguir superar os próximos 5 meses que ainda faltava de treinamento, com uma perna então em mau estado. No entanto, a ideia de recomeçar o treinamento tudo de novo parecia inaceitável para ele. E mesmo lesionado e gripado, ele ainda sentia que ele podia superar aquilo tudo. O próximo desafio que apareceu era a tarefa de fazer nós embaixo d'água enquanto mergulhava. Essa atividade tinha como objetivo medir a capacidade de alguém para lidar com várias situações estressantes ao mesmo tempo. E durante os momentos de maior sofrimento, quando David Goggins precisava retornar para debaixo d'água, a mente dele também começou a ser bombardeada por aquelas perguntas tóxicas. Por que eu tô aqui? Por que eu tô me submetendo a esse tipo de sofrimento, sendo que eu podia estar numa situação confortável agora? E nesse instante, ao avistar o psicopata Peter lançando insultos a outros candidatos, David Goggins teve uma revelação. Ele se lembrou de todas as coisas que ele tinha passado na infância, todos os bullying, todas as agressões, e ele concluiu que toda aquela negatividade era o que tinha preparado ele para superar aquele momento em que ele estava. Então, em vez de se fazer de vítima, ele percebeu que aquilo tudo que ele tinha vivido tinha sido o campo de treinamento perfeito para ser um SEAL da Marinha Americana. E esse pensamento acabou virando um combustível para ele lidar com toda aquela situação. E quando Peter ele provocava, ele simplesmente sorria de volta, transparecendo não estar nem um pouco incomodado com aquilo. E apesar de toda a garra e todo o sofrimento que ele estava disposto a tolerar, David Goggins descobriu que tinha fraturado a patela, então foi enviado de volta para casa. E isso significa que ele precisaria retornar à fase 1, ao dia 1 do treinamento, passar por tudo aquilo de novo, inclusive pela Semana do Inferno. Nessa época ele também recebeu uma notícia da sua ex-esposa Pen. Ela estava grávida dele, e Goggins acabou voltando a morar junto com a sua ex-esposa, e para arcar a vida alugando o apartamento e comprando o carro, ele acumulou uma dívida de $60 mil. Mas ainda assim, ele continuou determinado a se tornar um SEAL da Marinha Americana. Então ele se juntou à classe 235 para passar novamente pelo treinamento. Dessa vez a Semana do Inferno foi um sucesso para ele, e Goggins soube apreciar a beleza desafiadora do sofrimento que ele tinha vivido, até que infelizmente um dos homens, que era o colega lá de treinamento dele, morreu durante o treinamento na piscina. Isso fez com que a Semana Infernal acabasse 36 horas mais cedo. Por conta de outra lesão, David Goggins teve que abandonar de novo o treinamento e voltar de novo ao dia 1. Mas finalmente, na terceira e última tentativa, David Goggins conseguiu se formar e se tornar o 33º afro-americano a se tornar um SEAL da Marinha Americana dos Estados Unidos. Depois de se tornar um SEAL, David Goggins se tornou viciado em desenvolvimento pessoal. Cada vez mais ele se envolveu em desafios para desenvolver tanto seu intelecto quanto seu físico. Um desses desafios foi a ultramaratona San Diego One Day, que é uma corrida que os competidores precisavam dar voltas sem parar em um circuito fechado ao longo de 24 horas. A sua intenção participando dessa corrida é para se qualificar para outras ultramaratonas e assim arrecadar fundos para uma organização dos SEALs que ajuda famílias que teve seus entes queridos mortos em guerra. De acordo com a regra da corrida San Diego One Day, David Goggins precisava percorrer 160 km em 24 horas. Só que havia um problema. David Goggins não era um corredor. Naquela época, sua principal atividade física era só musculação. E a sua massa muscular era até útil para as operações do SEAL, mas não tinha ninguém do porte dele correndo ultramaratonas em lugar nenhum do mundo. Mesmo assim, de alguma forma, ele conseguiu atingir 112 quilômetros nas primeiras 12 ou 13 horas de corrida. O processo foi cruel e ele só conseguiu chegar lá através da pura força de vontade. Após uma pequena pausa, David Goggins percebeu que ele estava péssimo. Seu estômago revirava, ele tinha fraturas nos pés, ele urinava sangue, tinha canelite, tinha lacerações musculares. David Goggins não estava conseguindo nem levantar da cadeira para chegar num banheiro químico que ficava a 6 metros de distância. No entanto, depois de conseguir descansar alguns minutos, ele conseguiu levantar e voltar para a corrida e finalizar antes do tempo limite. Mas como será que ele conseguiu esse tipo de coisa sem sequer treinar antes?
Será que é porque ele tinha um propósito muito grande de ajudar aquela organização beneficente? Olha só o que ele falou aqui nesse trecho. Something clicked that I'll never probably be able to do again when my mind, body, spirit, soul, everything just connected. And my mind knew I wasn't fucking around anymore. It knew I wasn't going to quit. And it was me against me. And I used all these different dark places to start bringing out light and just fucking going deeper and deeper. But I never thought it was humanly possible to do what I did. And it was the most amazing feeling of accomplishment. And I want to be numb. I didn't want people to give me drugs and to numb this fucking pain. I did this. Mesmo após passar pelos treinamentos militares mais difíceis do mundo, aquela ultramaratona de 160 km foi o desafio mais difícil que o David Goggins tinha enfrentado até então. Superar mais aquele desafio era mais uma prova contra aquelas pessoas que disseram que ele nunca seria nada. Superar aquela maratona provava para Goggins que ele podia superar qualquer obstáculo que ele colocasse em mente. E aqui está a primeira lição do vídeo: o propósito supera a motivação. Portanto, se você quer superar um desafio grande na sua vida, encontre um propósito forte o suficiente para conseguir, assim como David Goggins fez nessa ultramaratona. Mas então, como o David Goggins conseguiu exatamente concluir aqueles 48 quilômetros que faltava? David Goggins disse que dividiu aquela corrida em pequenas partes, quilômetro por quilômetro. Essa é uma lição que todos os SEALs costumam aplicar em suas missões. Eles costumam fazer brincadeiras entre si com perguntas como comer o elefante, e a resposta é com uma mordida por vez. No caso, o elefante representa um problema muito grande e assustador. E para resolver esse tipo de problema, você não pode olhar para ele como um todo. Você tem que focar em uma parte de cada vez, como uma mordida por vez. Ou no caso de uma ultramaratona, como um passo de cada vez. Foi assim que David Goggins encarou esses 48 quilômetros restantes. E foi assim também que ele encarou a Semana do Inferno 3 vezes. Nenhum obstáculo é insuperável se ele for dividido em partes menores. Ao desmembrar qualquer desafio em partes menores, você fica motivado a sempre dar mais um passo. E é de passo em passo que ultramaratonas de 160 km são concluídas. Portanto, a segunda lição é: desconstrua os problemas. Quando você se deparar com desafios muito grandes na sua vida, faça como David Goggins, quebre ele em pedaços menores. Sem conhecer Goggins, Jesse Itzler também participava daquela ultramaratona. A diferença é que ele revezava com 6 pessoas para concluir essa maratona de San Diego. Intrigado com a maneira maníaca que David Goggins, aquele cara fortão, única pessoa forte no meio de vários corredores, concluiu a maratona na pura raça, Jesse convidou Goggins para morar com ele por um mês. Ele queria descobrir o que existia na mente de Goggins para ele conseguir concluir a maratona de 160 km sem nenhum treinamento. E Goggins concordou em morar com ele com apenas uma condição: Itzler precisava fazer tudo o que ele dissesse, sem questionar. No primeiro dia, Goggins então estabeleceu um desafio para Itzler. Ele deveria fazer 100 flexões. Itzler fez 8 na primeira série, depois fez 6, e depois na terceira ele fez menos ainda. Seus braços doíam muito, mas Goggins não cedia. Ele ficava lá parado em pé, observando Itzler fazer uma flexão de cada vez, até concluir a 100. Itzler afirma que Goggins falou para ele que quando sua mente diz que você acabou, que você não tem mais nada para dar, na verdade você só chegou nos 40% de sua capacidade. Essa é a regra dos 40% que David Goggins criou. Através das outras maratonas e nos treinamentos, David Goggins percebeu que muitas vezes quando a gente acha que a gente chegou no nosso limite, na verdade nós chegamos só a apenas 40%, que ainda temos muito mais para dar. Então essa é uma lição. A regra dos 40% sempre vale a pena ser lembrada. Quando você estiver achando que está no seu limite, pode saber que tem mais 60% aí para dar. Quando David Goggins entrou naquele escritório dos recrutadores dos SEALs da Marinha Americana, aqueles caras falavam para ele que até então apenas 35 afro-americanos tinham conseguido se tornar Navy SEAL em um prazo de 70 anos. Foi aí que David Goggins se perguntou: e se eu pudesse ser o 36º? E se? A pergunta em si foi muito usada por David Goggins em vários desafios que ele passou pela vida. David Goggins acredita que para você realizar qualquer coisa difícil, primeiro você precisa visualizar. Por isso, a quarta lição de David Goggins é sempre se perguntar e se? E se você conseguir cumprir aquilo? Faça esse tipo de visualização com frequência, isso vai te dar forças para no mínimo tentar. Goggins também tem uma arma secreta.
que ele sempre recorre a ela quando está prestes a desmoronar ou desistir de algum desafio. Assim como muitos de nós, ele tem um pote de biscoito para qual ele recorre com frequência. Mas esse pote de Goggins não guarda biscoitos de verdade. Em vez disso, é um pote de biscoitos mental, que Goggins guarda todos os desafios que ele realizou, que ele conseguiu superar ao longo da sua vida. Quando David Goggins está no meio de uma situação difícil, ele lembra dos 3 treinamentos dos SEALs da Marinha Americana. Ele também lembra das outras maratonas e dos problemas que ele teve na infância. Então, no meio de um desafio difícil, ele conclui que aquilo é só mais um desafio, que ele já superou coisas muito piores antes. Esse pote de biscoito não é um mimo para você tirar e ficar se gabando das suas realizações. Ele é um combustível extra que vai te dar quando você estiver pensando em desistir de algum desafio. Você vai tirar lá uma conquista sua do passado e isso vai te dar força para continuar. E essa é a 5ª lição da história de David Goggins. Quando você estiver achando as coisas difíceis e pensar em desistir de qualquer coisa, tire lá uma das suas conquistas do passado, do pote de biscoito, que isso vai te dar força para continuar. E a 6ª e última lição é o seguinte: talvez você não sabe, mas David Goggins detesta correr. Ele sempre detestou, na verdade, mas ele usa as corridas para alcançar um certo nível de desconforto mental. David Goggins afirma que o sofrimento é o verdadeiro teste da vida. E quando ele corre, ele não considera que ele está treinando apenas para uma corrida. Ele está treinando também para tragédias que inevitavelmente ocorrem com cada um de nós ao longo das nossas vidas. David Goggins faz isso para não desmoronar se um dia ele receber, às 2 da manhã, uma ligação com notícias trágicas. Em outras palavras, David Goggins encara a corrida ou qualquer exercício físico com estoicismo. Ele segue os ensinamentos dos antigos filósofos estoicos, que sempre diziam que a gente deve com frequência visitar o desconforto. Por isso, a 6ª lição é: esteja disposto a sofrer. Fortaleça sua mente se colocando com frequência em situações de desconforto. Caleje a sua mente da mesma forma que você faz com suas mãos na academia. E existe uma frase que eu gosto muito que diz: escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. As escolhas difíceis são desconfortáveis no curto prazo, mas elas sempre trazem recompensas no longo prazo. Enquanto as escolhas fáceis muitas vezes são confortáveis no curto prazo, mas elas sempre trazem mais consequências negativas no longo prazo. Faça como David Goggins e transforme o desconforto em um hábito. E se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve no canal e comenta se vale a pena ou não eu continuar fazendo vídeos desse estilo. E hoje eu fico por aqui, até o próximo.